Neto e o preço dos livros, anúncio exclusivo de mangá novo da Todavia. E será que o Webtoon é o futuro dos quadrinhos? Vem com a gente que o nosso giro começa agora. O Felipe Neto se envolveu em algumas polêmicas nesta semana, mas a gente vai trazer para cá uma que nos interessa bastante porque ele falou sobre o preço dos livros. Ele tuitou o seguinte: tá na hora de falarmos sobre preço de livro. Precisamos de uma população leitora, mas tá cada dia mais difícil. Livrarias fechando, preços disparando, como esperar que o povo leia desse jeito? E aí ele diz, 3 livros por R$170. 13% do salário mínimo. E, gente, o questionamento é super válido. Trazendo aqui para o nosso cenário dos quadrinhos também, é notável que a leitura se torna um hábito, um hábito de consumo mesmo muito elitista pelo preço realmente dos livros, dos quadrinhos. Isso é fato. Só que depois o Felipe Neto fez um tweet dizendo que várias pessoas o procuraram, várias pessoas responderam nesse primeiro tweet que uma solução para resolver essa questão do preço do livro era apostar nos digitais. E aí ele responde o seguinte: só que isso não é verdade. Primeiro, as livrarias e editoras estão metendo a faca nos livros digitais, que para eles é quase de graça de produzir. E segundo, muita gente não consegue ler digital e eu sou um. O que o Felipe Neto está fazendo aqui é, na verdade, a reprodução de um senso comum de que se o livro é digital, se cortam os custos da impressão e com isso a produção para a editora é praticamente de graça, o que de fato não acontece, né? Várias pessoas responderam, o Felipe Neto, inclusive pessoas que trabalham em editoras, que participam dessa cadeia produtiva do livro, explicando que não, isso é uma falácia, que isso não faz sentido. E eu destaco aqui a thread da Luísa Mônaco, que é da editora Pormenor, e ela explica muito bem isso, ela destaca quais são os processos que fazem com que o livro digital ele tenha aquele preço. A gente vai deixar essa thread linkada aqui na descrição do vídeo. E agora, trazendo para o nosso lado dos quadrinhos, a gente escuta muitas vezes isso durante a rodada de lives, né? Nossa, por que o quadrinho digital custa tão caro? Por que o quadrinho digital, na verdade, tem um preço tão parecido com o do impresso? Realmente, os preços são muito parecidos, né? Considerando aqui as editoras como Conrad, Nemo, Quadrinhos na Companhia, a Pipoca Nanquim, que são editoras que normalmente fazem edições impressas e também edições digitais dos seus quadrinhos, a variação de preço é de mais ou menos R$10, ou seja, o digital é mais ou menos R$10 mais barato do que o impresso. Só que o que as editoras explicam é que isso, gente, são explicações que vêm pra gente durante a rodada de lives mesmo. Fica aí a recomendação de você que nunca assistiu um episódio da nossa rodada de lives, fica tudo aqui linkado no nosso canal. As editoras dizem o seguinte, que o custo do digital, ele considera vários fatores. Um deles é o processo de adaptação. O livro digital, o quadrinho digital, ele não deve ser uma versão em PDF do livro impresso, gente. Isso não pode acontecer. Existem adaptações que fazem com que aquele formato digital, ele seja próprio para leitura online, para que seja próprio para essa leitura que é totalmente diferente da leitura passando as páginas do livro impresso. Além disso, existem custos das hospedagens nas plataformas digitais e, para fechar, limites contratuais de precificação das edições digitais. Isso acontece principalmente nas edições de obras estrangeiras. Existe ali um limite para que o preço daquela obra digital não seja muito abaixo do preço da obra física. Em resumo, isso que o Felipe Neto fez, toda essa série de tweets, traz, de certa forma, visibilidade à questão do preço dos livros, traz até uma visibilidade para o poder público, afinal de contas o Felipe Neto atinge um número muito grande de pessoas e pode trazer um olhar do poder público em relação a essa questão do preço dos livros. Isso dá para ver lá pelas respostas desse tweet original. Só que não dá para passar essa história de que o livro digital não tem custo nenhum para editora, de que aquilo ali só porque é digital tem custo zero. Agora os quadrinistas iniciantes vão ter um manual de consulta produzido por outros profissionais que já são mais experientes. Na última sexta-feira, o quadrinista Digo Freitas lançou no seu site um livro digital para download gratuito chamado O Manual de Guerrilha do Quadrinista.
Esse manual, gente, é uma produção, na verdade, coletiva, é encabeçada pelo Digo, mas é uma produção coletiva que traz vários pontos ali da produção de quadrinhos e que são vários pontos que esclarecem para quem está começando nessa área quais devem ser os processos a serem seguidos. É uma maneira de aproximar essas relações entre quadrinistas e fazer com que quem tem mais experiência possa ajudar quem está começando agora. Olha só alguns dos tópicos que são abordados no manual. Conceitos dos diversos trabalhadores dos quadrinhos, ou seja, quem que é colorista, quem que é o letrista, quem que é o diagramador, quem que é o arte finalista, o que faz cada uma dessas profissões, indicações de leitura de formação, formatos de publicação, publicação digital, autopublicação, como produzir um impresso, né? Como organizar um financiamento coletivo, ou seja, o Catarse, o Apoia-se, quais são as formas de fazer financiamento coletivo, como viver de quadrinhos, como participar de editais, como divulgar a sua obra, ou seja, como entrar em contato também com os produtores de conteúdo, com a galera que faz jornalismo sobre quadrinhos, como distribuir, como participar de feiras e de premiações, né? Como inscrever o seu quadrinho em premiações e ainda indicações de coletivos que podem fazer com que esses quadrinistas façam parte de um todo, né? De uma organização da classe em busca de melhorias. Além do Digo, é importante dizer quem também está fazendo parte desse projeto, ou seja, quem colaborou para que esse livro fosse disponibilizado gratuitamente. Alan Guedes, Andréa Fernandes, Daniel Esteves, Felipe Tazo, Bruno Brunelli, Bruno Flesch, Mati Vaz, Rubens Menezes, Walter do Carmo Moreira, Guilherme Smé e Adriano Ferreira. A gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo para você fazer o download do manual. Eu já adianto que isso não fica restrito aos quadrinistas, tá? A gente que tá ali enquanto público, ou então se você trabalha com quadrinhos de alguma outra maneira que não seja produzindo, é bastante interessante conferir esse material, ver ali até de que forma você pode contribuir, porque no final tem um campo em que você vai direto para um formulário de sugestões para as edições futuras. A Todavia vai lançar um mangá neste segundo semestre de 2023, Dementia 21 volume 2. A editora tinha lançado o volume 1 de Dementia lá em 2020, só que até então a gente não tinha mais novidades sobre a publicação do volume 2. Era até uma questão que aparecia de vez em quando aqui nas nossas rodadas de live. Só que agora a Todavia confirmou pra gente que no segundo semestre de 2023 vem aí esse volume 2 do mangá do Shintaro Kago. Dementia 21 acompanha uma cuidadora de idosos e usa ali o terror e o nonsense para abordar o envelhecimento. E se você está se perguntando aí sobre os spin-offs de Bone, que a Todavia iria publicar como um volume único, né, reunindo todos esses spin-offs, gente, a gente ainda não tem mais novidades sobre isso, mas a expectativa é que seja lançado ainda em 2023. Na última quinta-feira aconteceu lá na França o terceiro encontro K-Story and Comics in Europe, que é organizado pela KOCA, uma organização que representa empresas culturais coreanas lá na Europa. E por que nós estamos trazendo essa notícia aqui? Porque ela traz um panorama muito interessante sobre a proporção que os webtoons têm tomado na França e no mundo e como que isso pode nos afetar aqui no Brasil. Simplificando bastante, a ideia desse evento é promover uma ponte entre os franceses e os webtoons. E se você está aqui vendo essa notícia e não faz ideia do que é o webtoon, resumidamente é um formato de publicação dos quadrinhos coreanos publicados digitalmente num formato vertical. É só para simplificar mesmo, tá, gente? É muito mais complexo do que isso, mas são quadrinhos publicados digitalmente num formato vertical, que é o formato da tela do celular. Você lê ele verticalmente. Voltando aqui ao evento, eles trouxeram todo um panorama de como que os webtoons têm sido cada vez mais presentes ali no mercado francês de quadrinhos. Olha só, hoje, cerca de 2 milhões de franceses já são leitores de webtoons e antes da chegada dos webtoons, os quadrinhos digitais representavam apenas 1% do mercado francês de livros. Agora, esse que é realmente o dado impressionante. Em todo o mundo, o faturamento dos webtoons quadruplicou desde 2019, com um faturamento de 3,7 bilhões de dólares. E isso deve ser multiplicado por 7 até 2028 para atingir um pico de 26,2 bilhões de dólares. Isso que eles estão trazendo é todo um processo de exportação dos webtoons e de também entender um pouco como que essa nova dinâmica de relação entre a leitura e o formato digital
digital se projeta. Olha só, gente, a gente falou do formato digital agora há pouco, falando do Felipe Neto, e aqui a gente tem todo um modelo de publicação originalmente pensado para o digital. Aqui no Brasil a gente pode trazer, por exemplo, o exemplo do Funktoon, né? Que é a ideia de fazer um webtoon brasileiro, né? Até pelo formato totalmente vertical e por ser 100% gratuito. A gratuidade é uma questão ali importante também quando a gente fala do webtoon. O Funktoon trouxe um dado há pouco tempo de que em 3 meses de plataforma eles tiveram mais de 1 milhão de leituras. E também dá para refletir tudo isso dentro do nosso mercado brasileiro com a chegada de webtoons sendo publicados em formato físico, né? É quase uma inversão. O que era originalmente publicado digitalmente como um webtoon, vindo para cá como formato físico. É o caso de Solo Leveling, de Lore Olympus e de Everything is Fine. E pra gente fechar aqui, gente, a leitura no celular é uma tendência. Isso é muito claro. As novas gerações provavelmente estão muito mais acostumadas a lerem ali no formato digital do que ler o livro impresso como a gente habitualmente lê hoje, né? Isso é algo pra gente pensar pro futuro e pra gente também ficar de olho. Será que realmente o webtoon é o futuro dos quadrinhos? Pré-vendas da semana, vamos ficar de olho naquilo que entrou em pré-venda nos últimos dias, começando aqui por Little Nemo volume 2, que vai ser lançado pela editora Figura. A pré-venda começou nos últimos dias e vai até o dia 11 de agosto. A previsão de publicação é para outubro e esse segundo volume percorre as tiras que vão de 1910 a 1914 dessa publicação clássica dos quadrinhos feita por Winsor McCay. A Devir colocou em pré-venda Tio, O Sabor do Crime, volume 3, lembrando que essas edições de Tio são em edição 2 em 1 e que a série no total vai ter 6 volumes. A previsão de lançamento é para o dia 31 de julho. Entrou no Catarse a pré-venda de Boy Dodói, que tem previsão de lançamento em novembro. São 11 artistas contando 11 histórias que trazem relatos doloridos, absurdos, tragicômicos, tudo ao mesmo tempo, sobre a masculinidade tóxica. Olha só os artistas envolvidos. Carol Ito, Elo D'Angelo, Cecília Marins, Luísa Lemos, Tai, Kael Vitorello, Marília Mars, Lila Cruz, Bruna Maia, Benê Oliveira e Ale Calco. Você pode apoiar essa campanha até o dia 6 de agosto. Também no Catarse nós temos uma campanha que reúne 3 lançamentos da Editora 85, Cassidy Omnibus volume 2 e as estreias de Diabolik Clássico e de Nick Raider Especial. Cassidy continua ali aquela sequência de ônibus, né? Serão 3 ônibus no total, então temos aqui o volume 2 e as estreias de Diabolik Clássico e Nick Raider Especial são porque são séries novas que a Editora 85 está começando. No caso do Diabolik são seleções de histórias que a própria editora está fazendo e Nick Raider Especial é essa série que está começando a ser publicada. O lançamento está previsto para o mês de dezembro e a campanha vai até o dia 10 de setembro. No site da Brasa está em pré-venda a HQ Damasco, do Alexandre Lourenço e do Lielson Zene. A previsão de publicação desse quadrinho é para o mês de setembro e ele deve ser lançado durante a Bienal de Quadrinhos de Curitiba, que acontece justamente no mês de setembro. A história traz um homem que resolve abandonar a própria vida e deixar tudo aquilo que ele tinha próximo para trás. No Catarse acaba de começar a campanha de O Pescador de Memórias, uma HQ da Quadriculando, que é um quadrinho luso brasileiro. O roteirista é o português Miguel Pérez e a desenhista é a brasileira Marjorie Iocomiso. O quadrinho traz um homem, um idoso, lidando com o Alzheimer. Você pode apoiar a HQ até o dia 7 de setembro e a previsão de lançamento é para o próprio mês de setembro. Da editora Pipoque Nanquim entrou em pré-venda Vampiros. Esse é um mangá do Osamu Tezuka, é o terceiro mangá do Osamu Tezuka publicado pela editora Pipoque Nanquim e ele terá volume único, ou seja, não é uma série. Foi originalmente publicado em 3 volumes, mas será lançado em volume integral pela editora Pipoque Nanquim. A previsão é para o dia 31 de julho. E a gente fecha aqui esse bloco de pré-vendas cheio de novidades com 3 quadrinhos da editora Hipotética que estão em campanha lá no Catarse. Aloha, da uruguaia Mako, um livro ilustrado argentino chamado Deusas do Rock, de Barbie Recanati e da Power Paola, e ainda Boa Noite Jamais, que é um quadrinho da sueca Coco Mudson. O lançamento desses 3 quadrinhos está previsto para o mês de outubro. E pessoal, para esses quadrinhos que eu falei, por exemplo, da Editora 85 e da Editora Hipotética, que traz ali pré-vendas de todas as HQs em uma só campanha do Catarse, você pode apoiar todos juntos ou você pode apoiar separadamente cada uma dessas HQs
em outras opções, em outras variações ali desse apoio dentro da campanha do Catarse. O giro de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua presença. Deixa seu like aqui, isso é muito importante pra gente. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para ficar sabendo de tudo que acontece aqui no Fora do Plástico. E você também pode se tornar apoiador ou apoiadora do Fora do Plástico em apoia.se/Fora do Plástico. Lá você confere todas as opções de apoio, todas essas modalidades, as recompensas, e eu já garanto para você, a gente recompensa muito bem quem resolve nos apoiar e fazer parte aqui dessa comunidade. Até a próxima!